nono ano, tudo bem? Eu espero que sim. Aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Nossa mensagem do dia: que o amor esteja presente do começo ao fim do seu dia. Transmita amor por onde for, com um simples bom dia, um simples olá. Mande uma mensagem para os seus amigos, seus familiares, pois mesmo de forma virtual, nós podemos alegrar e transmitir amor para as outras pessoas. E você dando amor, você recebe amor. Isso se chama reciprocidade. E essa palavra é linda. Vamos lá para a nossa aula? Meus queridos, vamos continuar com o nosso livro de atividades, páginas 16 a 18, predicado verbal. Iremos continuar nossa revisão. Correção, livro didático, visto 8, páginas 35 a 38. Vamos lá? Vamos relembrar um pouco mais sobre o predicado verbal? O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é o núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, é um verbo de ação, que demonstra ação, não ligação, gente. Verbo de ligação só une uma característica ao sujeito junto com o predicativo. E aqui não. Já o predicado verbal é o verbo nocional, o verbo de ação. Bom, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, aqui tem o conceito novamente, que é a formação, dado, sujeito, predicado verbal, nominal, verbo nominal. Nós já estudamos o nominal e agora estamos estudando o verbal. Então, vamos para o exemplo. Aquele menino brincava com a pipa. Sujeito, aquele menino. Núcleo do sujeito, menino. Predicado, brincava com a pipa. Tipo de predicado, verbal. E o núcleo do predicado verbal, brincava. Observe, gente, que aqui o brincava é um verbo de ação ou ligação. Muito bem, um verbo de ação. Por isso, o meu predicado é verbal. Se fosse verbo de ligação, o meu predicado seria nominal. Depois de nós revermos esse exemplo, agora vamos relembrar a predicação verbal, o predicado verbal, em relação aos verbos transitivos e intransitivos. Vamos lá. Predicado verbal é quando seu núcleo for um verbo que exprime ação ou acontecimento. Exemplo: os alunos resolveram a questão. Meu sujeito, os alunos, e resolveram a questão, meu predicado. Se vocês perceberem, está aqui circulado, predicado verbal, resolveram, porque quem resolve, resolve algo. Então, ele está literalmente resolvendo ali uma questão. Então, o predicado é verbal. Porque o meu verbo é um verbo de ação. O sol surgiu no horizonte. O meu sujeito, o sol, surgiu no horizonte, meu predicado verbal. Surgiu, verbo de ação, então o meu predicado será verbal. Nunca o predicado será verbal se houver verbo de ligação. Se houver esse verbo de ligação, o predicado será nominal. Bom, o predicado verbal pode ser formado pelos verbos intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. E, por sua vez, os complementos verbais podem ser objetos diretos e objetos indiretos. Vamos lá para os verbos intransitivos. Quando o verbo não exige complemento, ou seja, possui sentido completo. Exemplo: no outono, as folhas caem. Caiu, pronto. Eu tenho uma informação completa, não preciso adicionar nada, porque se caiu, pronto. Não pode descair, como eu costumo dizer para os meus alunos. Pode levantar-se, mas não pode deixar de fazer essa ação de cair. Bom, verbos transitivo indireto. Quando o verbo exige complemento sem preposição. Esse verbo ele não terá sentido completo, a não ser que ele tenha um complemento. Exemplo: todos compreenderam. Mas, se eu chegar na sala de aula, todos compreenderam. Mas compreenderam o quê? O conteúdo. Se não houver esse restante desse complemento,
o conteúdo, a minha frase não vai ter sentido e eu não vou ser entendida, ok? Então, exige complemento, mas sem preposição. Agora, o transitivo indireto, quando o verbo exige complemento com preposição. Agora sim, enquanto o transitivo direto eu preciso complementá-lo, mas sem preposição, no transitivo indireto eu já preciso complementá-lo, mas com preposição. Exemplo, meu amigo precisa de ajuda. Olha minha preposição aqui. Então, precisou dessa preposição para complementar o sentido do meu verbo. Agora, o meu verbo transitivo direto e indireto. Aí acontecerá os dois casos. Quando o verbo exige dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Exemplo. O advogado entregou o documento. Complemento sem preposição. Ele fez o ato de entregar algo. Eu tenho aí uma informação completa. Quando eu digo ao cliente, eu complemento com a preposição a. Então, transitivo direto e indireto, quando eu tenho um verbo transitivo direto e um transitivo indireto, um com preposição e outro sem. Bom, por sua vez, os complementos verbais podem ser objeto direto, complemento o sentido de um verbo sem necessidade de utilizar preposição. Exemplo, meu pai comprou um carro. E objetos indiretos complementam o sentido do verbo com utilização de preposição. Exemplo, nós concordamos com o professor. Aqui é a preposição. Bom, então, depois de relembrarmos isso, vamos à nossa atividade. Leia o trecho a seguir. Gerenciando relações. Quando entramos em contato com o outro, não gerenciamos apenas informações, mas também a nossa relação com eles. Bom dia, muito obrigado, as formas de tratamento você, a senhora, tudo isso é gerenciamento de relação. Muitas vezes, ao introduzirmos um assunto, construímos uma espécie de prefácio gerenciador de informação. Às vezes, o diálogo é puro gerenciamento de relação. É o que acontece quando duas pessoas falam sobre o tempo ou quando dois namorados conversam entre si. O que dizer é redundante. Se um diz, eu te amo, isso é coisa que o outro já sabe. Mesmo assim, pergunta outra vez, você me ama? E recebe a mesma resposta. E fica horas a fio nessa redundância amorosa, em que o importante não é trocar informações, mas sentir em plenitude a presença do outro. Vamos lá, página 12. Depois de feito a leitura desse trecho, pergunta. Primeira questão. O autor esclarece que desejar um bom dia ou agradecer ao outro por algo tem um conteúdo estritamente informacional. Essa informação está de acordo com o texto, sim ou não, e justifique a sua resposta. Da nossa atividade. Pega o seu livro didático e vamos lá. Vamos para o nosso livro de atividades, página 16. O texto a seguir aborda um problema sério, o bullying. Leia e responda as questões 14 e 15. O texto, a brincadeira que não tem graça. Todos os dias, alunos do mundo todo sofrem um tipo de violência que vem mascarada na forma de brincadeira. Estudos recentes revelam que esse comportamento, que há bem pouco tempo era considerado inofensivo e que recebe o nome de bullying, pode acarretar sérias consequências ao desenvolvimento psíquico dos alunos, gerando desde queda de autoestima até, em casos mais extremos, os suicídios e outras tragédias. Quem nunca foi zoado ou zoou alguém na escola? Risadinhas, empurrões, fofocas, apelidos como bola, rolha de poço, quatro olhos. Todo mundo já testemunhou uma dessas brincadeirinhas, ou foi vítima delas, mas esse comportamento considerado normal por muitos pais
alunos e até professores, está longe de ser inocente. Ele é tão comum entre crianças e adolescentes que recebeu até um nome especial, bullying. Trata-se de um termo em inglês utilizado para designar a prática de atos agressivos entre estudantes. Traduzido ao pé da letra, seria algo como intimidação. Trocado em miúdos, quem sofre o bullying é aquele aluno perseguido, humilhado, intimidado. Questão 14. Releia a linha fina, identifique as funções sintáticas das seguintes expressões. Estudos recentes. B. Consequências. C. Ao desenvolvimento psíquico dos alunos. E D. Queda de autoestima. Bom, gente, vamos lá. Estudos recentes é sujeito, predicado, objeto direto, indireto. Analise dentro das orações. Letra B, C e D também. Você vai classificar como sujeito, objeto direto ou objeto indireto. Para você analisar corretamente as seguintes expressões de A a D, você vai olhar para todas as expressões, vai voltar aqui na linha fina e analisá-las dentro da linha fina, gente, para você poder fazer uma análise correta. Vamos lá? Questão 15. A seguir foram transcritas palavras e expressões do primeiro parágrafo. Assinale C para as classificações corretas e I para as incorretas. Uma dica, nós temos aí corretas 5 e incorretas 6. Analise cada uma delas para ver o que é objeto direto, verbo transitivo direto e indireto, objeto indireto e sujeito dentro das orações. Analise. Dica, como eu já disse, eu tenho 5 corretas e 6 incorretas. Vamos lá para a próxima página. Página de número 17. Questão 16. Leia os períodos abaixo e transcreva os itens solicitados. Bom, nós temos aqui um período, uma oração. Os médicos leram o resultado dos exames do paciente. Eu quero saber quem é o sujeito, quem é o núcleo do sujeito, o predicado verbal e o núcleo do predicado. Predicado verbal, eu tenho um verbo de ação ou ligação. Vamos lá. Letra B. O mecânico consertou o carro. Quero sujeito, núcleo do sujeito, predicado verbal e núcleo do predicado verbal. Queridos, não esqueçam que o núcleo é a palavrinha mais importante tanto do sujeito quanto do predicado. Sem essa palavra, a frase, a oração, até o texto não faria sentido, ok? Questão de número 17. Agora, você tem um desafio. Nos períodos apresentados, o sujeito é de longa extensão. Escreva e, em seguida, identifique o seu núcleo. Mesma coisa, querido. Você vai analisar as orações a seguir e vai me dizer quem é o sujeito. Meus queridos, eu quero que vocês coloquem todo o sujeito. Exemplo, aquelas 3 lindas crianças são amáveis. Qual é o sujeito? Aquelas 3 lindas crianças. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavrinha mais importante? Crianças. Então, eu quero que vocês coloquem todo o sujeito, gente. Não coloquem só a metade, coloquem todo, por favor. Então, tenho letra B. Os livros de história do professor João estavam sobre a mesa. Todo o sujeito. Letra C. Os computadores da empresa de informática daquela cidade foram expostos no evento desse fim de semana. Todo sujeito, núcleo do sujeito. Letra D. Os carros daquela concessionária são confortáveis, sujeito e núcleo do sujeito, ok? Última questão, questão de número 18. Agora, transcreva o núcleo do predicado dos seguintes períodos. Queridos, primeiramente você separa aqui na oração mesmo quem é o sujeito e quem é o predicado, e depois você transcreve um núcleo do predicado, não é do sujeito.
você vai transcrever o núcleo do predicado, que é aquela palavrinha que sem ela a oração não faria sentido, ok? Ainda sobre a questão 18, que você terá aqui, transcrever o núcleo do predicado. Temos aí a letra C, letra D e a letra E. Você vai retirar primeiro, é aqui na oração, como eu já falei, marca quem é o sujeito, quem é o predicado, para você não confundir, depois você retirará das orações somente o núcleo do predicado. Vamos lá. Questão de número 19 diz: assinale as frases em que o verbo é intransitivo. Então, você vai analisar e lembrando que o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, pois tem sentido completo. Então, analisem os verbos, vejam que tem sentido completo, que não precisa de nenhum complemento, ok? Questão 20. Assinale as frases em que o verbo é transitivo direto. Já os verbos transitivos diretos, eles exigem complemento, mas sem preposição. Uma dica: olhem todos que têm preposição e não marquem eles. Marquem os que não têm preposição. Tem complementos, mas esse complemento não é uma preposição. E 21, assinale as frases em que o verbo é transitivo indireto. Aí sim, todos os verbos transitivos indiretos, eles têm um complemento com preposição. Lembram da musiquinha da preposição? Pois. Então, marquem aí todas as alternativas que têm preposição. Vamos verificar aqui rapidinho na questão de número 19, de casinha. Eu tenho 5 frases que eu tenho verbo intransitivo. Na questão número 20, eu também tenho 5 verbos que são transitivo direto ou transitivo indireto. E agora sim, na questão 21, eu tenho 4 alternativas que são verbo transitivo indireto. Então, vamos lá para a nossa atividade. Queridas, iniciaremos a correção do nosso livro didático. Quero destacar que os alunos que me enviaram as fotos e registros com suas atividades respondidas, eu já avistei, computei seu ponto de participação e você já garantiu o seu ponto porque você tentou responder e respondeu corretamente. Acredito eu que você respondeu corretamente todas as questões. Nós aqui vamos ressaltar as questões uma por uma para que você verifique se sua resposta está coerente. Vistei o seu livro, vistei as fotos, calculei sua participação. Agora você verificará se as respostas estão corretas. Quero ressaltar também que sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro didático, mas tem que estar dentro desse contexto. Por quê? Tudo que nós estudamos vai ter na lista de atividades, que será passado em outro momento, e nas avaliações. E todos esses dois itens equivalem à pontuação bimestral. Então, vamos lá. Vamos para o nosso livro didático, página 35. Observem a página 35, pede texto para as questões 11 a 26. Então, vocês fizeram, lembrando que é uma correção, vocês fizeram a leitura do texto, da linha fina, que está embaixo da imagem, e vamos lá a correção. 11. Qual é o tema tratado neste anúncio? Preservação da água. 12. Não é finalidade do anúncio incentivar o aumento do consumo de água. 13. Que público o anúncio visa atingir? Que marcas há no texto que justifiquem a resposta? Então, você tem 2 perguntas, eu terei 2 respostas. Vamos lá. Principalmente a população do estado do Espírito Santo,
Além da identificação do estado no canto inferior direito, há a menção de 2,3 milhões de capixabas. A CESAR, Companhia Espírito Santense de Saneamento, é a responsável pelo serviço de saneamento básico do Estado. Vamos lá, questão 14. Observe e descreva os elementos visuais do texto. Prevaleça a imagem, a representação de um lago ou rio, uma água límpida, azulada e uma ave branca que sobrevoa o rio e nele é refletida. Ao fundo, vê-se a margem do rio, arborizada e esverdeada. Senhores, se vocês colocaram aí que vocês viram um pássaro branco, um rio, uma ave branca, um lago de águas limpas e o pássaro estava sobrevoando por ele, também estará correto. Pode deixar que essa questão também pode se julgar pessoal. Vamos para a página 36. Uma das características do anúncio é o uso do verbo no imperativo, ou seja, o verbo aí pedindo, suplicando ou dando um conselho ou ordem. Identifique essa ocorrência no anúncio. Reflita, quando ele pede para refletir, ele está dando ali uma ordem para a pessoa pensar melhor. B. Sobre a forma verbal indicada no item anterior e seus efeitos de sentido no texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, nós temos 3 alternativas verdadeiras e uma alternativa falsa. Vamos lá, questão de número 17. Qual é o referente do pronome destacado em preservá-la? É garantir o presente e o futuro da sociedade. E quem é esse lá? Quem que devemos preservar? A água. Questão de número 18. Segundo o texto, o que garante o presente e o futuro da sociedade humana? A preservação da água. Questão 19. Complete a lacuna. A ideia expressa no segundo período do texto justifica o que se afirma no terceiro. Próximo, questão de número 20. O texto divulga ações da companhia que pode ser dividida em 2 grupos. Grupo 1, aquelas que estão relacionadas diretamente ao serviço de abastecimento de água, tratamento de esgoto. E o 2, aquelas relacionadas à preservação ambiental. Indique, resumidamente, as ações que pertencem a cada grupo. Grupo 1, aqueles que estão diretamente ligados ao abastecimento, fornece com qualidade água à população, trata esgoto coletado. Próxima página. Página de número 37. Vamos lá para a questão de número 21. Mas ainda na 20, o 2, o trecho 2, que é direto ligado à preservação ambiental, protege e trata nascente, realiza pesquisa e faz gestão ambiental. Questão 21. Que expressões sugere que a companhia realiza mais ações do que a população poderia imaginar? O uso da expressão vai além tem essa função, porque faz muito mais do que a população imagina. 22. A citação das ordens tem o objetivo de expressar uma visão positiva da companhia. 23. Releia o 4º período, mas é preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente. Letra A. O período se inicia com a conjunção mais. Então, é importante perceber que há uma ideia implícita. Reescreva o trecho explicitando-a. Mas isso não é suficiente. É preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente. Letra B. Essa parte do texto explicita uma necessidade qual? Gente, explicitar tem um implícito e explícito. Então, aí é como se mostrasse mesmo, explícito, a necessidade de que cada cidadão esteja engajado na preservação do meio ambiente, ou seja, todos têm que se esforçar para preservar. Letra C. Reescreva o trecho em prol do meio ambiente, substituindo a palavra prol por outra de sentido equivalente no texto, em benefício do meio ambiente. 24. Compare o trecho original e a reescrita sugerida. Original
é importante que cada um faça a sua parte, reescrita, é importante que você faça a sua parte. No contexto do anúncio, esses trechos são equivalentes em intenção, porque essa é uma resposta pessoal, nós temos aqui a sugestão de questão. Letra B. Qual é o efeito de sentido de se optar pela forma original e não pela reescrita? Bom, a expressão cada um equivale a todos refere-se, portanto, a um sujeito genérico. Já a palavra você implica diretamente o leitor, sendo, portanto, mais direta. Então, essa daqui também é de acordo com a sua opinião. 25. O que justifica a imposição expressa no quarto período, ou seja, lá na quarta oração. O fato de que a água é responsável pela vida. Vamos lá para a nossa última página, página de número 38. Bom, nós temos a questão que diz: CESAR é a sigla para a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Letra A, que adjetivo identifica o local de atuação da Companhia Espírito Santense. Letra B, no texto do anúncio é empregado outro adjetivo com a mesma função. Que adjetivo é esse? Capixaba. Porque capixaba também são conhecidos os espíritos santenses. Letra C, porque não foi utilizado o mesmo adjetivo pátrio que constitui o nome da companhia no texto do anúncio. Apresente uma hipótese. Essa é pessoal, você vai apresentar sua hipótese dizendo por que você acha que eles não colocaram aí o mesmo adjetivo. Bom, aqui tem uma sugestão de resposta. Capixaba é adjetivo pátrio de uso mais comum relativo ao Espírito Santo, mais frequentemente, portanto, de mais fácil reconhecimento pelo leitor. Práticas de reflexão sobre a língua. No capítulo anterior, você estudou o predicado nominal. Não esqueça, predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Então, letra A, o que caracteriza esse predicado? Bom, acabei de falar que é a presença de um verbo não significativo, ou seja, não tem verbo de ação. Um verbo de ligação acompanhado de um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do sujeito. Letra B, qual é o núcleo de um predicado nominal? O núcleo do predicado nominal é a palavra mais importante do predicativo, ou seja, aquela palavrinha que se você retirá-la, sua frase não vai fazer sentido. Letra C, qual a estrutura básica de um predicado nominal? Bom, sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. 28. Leia as orações a seguir e preencha os quadros conforme as solicitações. Nós temos aqui, letra A, o funcionário do setor parece cansado, a exposição do assunto foi clara, aquele livro de suspense é interessante, e D, essa cidade continua linda. Você vai colocar aqui o sujeito da oração e depois o predicativo, ou seja, você já colocou. Então, aqui nós temos sujeito. Gente, perceba que ele colocou todo o sujeito. O funcionário desse setor, sujeito à exposição do assunto, sujeito àquele livro de suspense, sujeito esta cidade. Predicativos cansado, predicativo clara, predicativo interessante, predicativo linda. Meus queridos, espero que vocês tenham feito a correção, espero que tenham acertado as questões. Dúvidas é só chamar. Qualquer coisa, estou por aqui, tá? Tchau, tchau e até a próxima.